E aí pessoal, aqui quem tá falando é Dalton Lemos, do site Xadrezon. Para quem não sabe, esse aqui é um site que eu posto geralmente algumas matérias, vídeos sobre chessbase, matérias em xadrez em geral, certo? Até torneios pelo Brasil, entre outras. Nesse vídeo eu vou estar querendo mostrar para vocês como se preparar contra um jogador específico, uh, determinado torneio, etc. Quando você participa de vários torneios, quando você vai disputar contra alguém que é mais experiente, existe um método de preparação que eu uso e que vários grandes mestres usam, e eu posso recomendar isso para vocês, que eu vou estar ensinando agora. A primeira coisa que a gente vai fazer é entrar no Chess Results, certo? Vou explicar para vocês mais tarde, mas vamos lá. Vamos entrar no Chess Results, que está um pouco lento porque eu estou baixando um DVD aqui no torrent, então vai dar um pouco lento. Certo. Quando abrir o Chess Results, vamos aqui em procurar jogos, certo? Dá um clique nele. Novamente está um pouco lento porque eu estou baixando. Certo. Vai abrir essa página para vocês. O que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou botar uma preparação contra eu mesmo, porque para definir um jogador. Aqui a gente vai colocar o nome do jogador que a gente precisa, que a gente vai jogar contra, certo? Ou seja, o jogador que a gente quer se preparar contra. No apelido você coloca o último nome, ou seja, no meu caso é Lemos. E em primeiro nome você pode botar o nome completo, ou seja, Dalton Almin, ou colocar só Dalton. Eu prefiro colocar só Dalton porque dá mais partidas, certo? Bota aqui em procurar, certo? Para ver quantos jogos tem. Encontraram 83 jogos, certo? 83 jogos já dá para fazer uma base bem legal, né? Geralmente quando você for se preparar contra jogadores, você vai pegar jogadores com 50 partidas, a 60, 80, etc. Certo? Agora não pegue esse tipo de forma de se preparar, não funciona com jogadores com poucas partidas, certo? Vamos supor, o jogador tem 20 partidas. Ele não vai funcionar muito bem, certo? Mesmo podendo até dar uma certa ajuda, mas ele não vai dar uma base concreta do que a gente está procurando, certo? Já carregou aqui, tá aqui minhas partidas, eu venho aqui em descarregar ficheiro PGN, certo? Vai baixar todas essas partidas. Eu vou abrir ele aqui, vou abrir no Chessbase 12. Espera um pouco, que demora um pouco para abrir, dependendo da sua memória aí. Só esperar abrir agora. Pessoal, não se esqueça de se inscrever, de dar um favorito nesse vídeo, de dar um curtir. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode falar comigo que eu vou tentar ajudar, certo? Beleza. Tá aqui, eu já deixei algumas coisas prontas, certo? Mas vamos lá que eu quero abrir aquela base que a gente preparou. Ainda não abriu. Estranho. Já não abriu ainda. Vou tentar clicar lá de novo para abrir. Certo. Agora abriu. Aqui a gente vem aqui em jogadores, no meu tá em espanhol. Nessa opção a gente não tem jogadores ainda. Por quê?
Porque nosso arquivo está em formato PGN. Toda vez que a gente for baixar, a gente vai estar em formato PGN. O que eu recomendo, o que vocês têm que fazer é o seguinte: vocês podem fechar essa aba e vai estar aqui, ó, .pgn. Esse PGN não vai ter toda a base, certo? Para que isso funcione, vocês têm que vir para cá, clicar com o botão direito, certo? E bota converter a formato CBH, ou seja, formato Chessbase. Aí coloca assim para escolher aquele outro formato. E agora veja que ele se tornou CBH logo atrás, logo embaixo do nome, né? Então vamos agora sim, a gente pode dar 2 cliques nele. Note que agora tem muito mais coisas, tipo tem jogadores, torneios, comentaristas, fontes, equipes, abertura e etc. A nossa preparação vai ser o seguinte: vamos em jogadores e procura Dalton Omino Lemos, que nesse caso é esse. Aqui a gente pode clicar em preparação contra brancos ou preparação contra negras, qualquer um vai servir, certo? Por exemplo, preparação contra brancas. Se você vai jogar com ele e ele joga de brancas, então você clica aqui. Se não, joga de negras, clica lá do outro lado. Aqui ele vai te dar uma referência de todas as partidas que ele jogou de brancas. Nota que eu só sempre joguei E4, certo? Então apareceu aí que eu só jogo E4, certo? Daí quando você for jogar, você bota E4, vamos supor, se você joga, não sei lá, se você joga francesa, você vai ver o que eu jogo contra a francesa. Você vai perceber que eu jogo D3, certo? Eu consigo até um score, mas contra jogadores fracos, né? Então, contra a francesa eu sempre jogo D3. Isso já vai te dar uma pequena preparação, porque isso poderia ser uma surpresa para você se você não tivesse preparado. Mas como você está se preparando aqui, você vai saber que eu jogo D3. Então você já pode olhar no livro, ou seja, no repertório de aberturas, ver o que é que se joga melhor contra isso aí. Você já vai ter uma base de como jogar contra eu, jogando de francesa, certo? Mas o mais importante de tudo isso é a gente preparar o nosso dossiê, certo? Então, se eu coloco dossiê, o dossiê vai fazer o seguinte: ele bota preparação contra brancas, ele vai abrir essa preparação contra brancas, vai abrir preparação contra negras, vai buscar todas as minhas partidas de brancas, buscar todas as minhas partidas de negras, pegar minha estatística e etc. Certo? O dossiê vai pegar tudo isso e vai te resumir em uma folha, vai te falar tudo o que acontece, certo? Como eu estou usando o Chessbase 12, que é só uma versão que não funciona muito bem, que é só uma versão beta, então eu vou ter que abrir isso só que no Chessbase 11, que é a Chessbase 11 eu tenho uma versão completa, porque às vezes aqui dá algum problema de não poder clicar em dossiê e etc. Essa é uma versão beta. Agora no Chessbase 11 dá para fazer isso com certeza, tranquilo. Certo. Abriu o Chessbase 11. Vamos aqui em Lemos Dalton. Cadê? Tinha preparado. Ok, Lemos Dalton. Às vezes, desculpa pela demora em abrir essas coisas. Vamos abrir. Já está em formato CBH, como a gente já colocou. Vamos novamente em Players. Procurar Dalton não lembro, que no caso está aqui. Certo? Clica em Dossiê. E agora funciona. Aqui a gente vai ter várias opções. Repertório. Ou seja, se eu quero saber o repertório do cara que eu estou me preparando. Por exemplo, eu quero saber o que ele joga de brancos, o que ele joga de pretas, etc. Se você quer uma coisa só normal, só para passar, por exemplo, ele joga E4, ele joga francês, ele joga isso, você pode botar normal. Se você quer uma coisa bem resumida, você coloca Coas.
Se você não quer repertório, bota nome. Mas se você quer uma coisa bem detalhada, coloca Fine, que é o que eu recomendo. Se você está se preparando contra ele, que eu recomendo. Aqui é buscar partida desde o ano. Se você quer buscar partidas recentes, alguma coisa assim, você especifica a data aqui. Eu não vou especificar porque eu quero um dossiê de todas as partidas que eu baixei. Certo? Isso aqui você pode deixar aqui. Isso aqui é as fotos. Também não precisa mudar. Aqui games com mate é só se você quer ver alguns mates que ele fez, alguma coisa que não é tão útil, certo? Carreira é o estatística do jogador. Coloca OK, certo? Daí, como eu falei, ele vai abrir. Eu prepare águas brancas, tá aqui, que é esse aqui. Conta pretas, certo? Que é esse. E vai abrir o dossiê, que é esse aqui. O dossiê é bastante importante. O que é que ele vai te falar? Ele vai falar que minhas partidas foram mais de 2012, de 2013 para 2014 foram só 12 partidas, certo? Vai falar que meu score de brancas é 64% de vitórias, de preto 61%, que eu já joguei 57 jogos, que essa base está toda compreendida em 57 jogos. Aqui vai falar dos meus principais oponentes, certo? Que vai falar se eu ganhei, perdi, etc. E aqui é a parte mais importante de tudo isso, de toda essa preparação, que é exatamente esse repertório. Você nota o seguinte, aqui é exatamente o que eu jogo, certo? Nota que eu de brancas, certo? Sempre jogo E4. E4, 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 E4 e E4, certo? Aqui fala que contra a siciliana eu jogo um sistema um pouco raro, certo? Que contra D6 eu jogo D3. E esse sistema tem me dado 83% de vitórias, ou seja, eu conheço bastante esse sistema. Certo? Aqui está falando novamente, eu só jogo ele, então ele vai falar que eu jogo D3 novamente, até mesmo contra cavalo C6, certo? E aí vai estar todo o esquema que eu jogo. Aí contra 5, ele vai falar que eu jogo escocesa, ou melhor, jogo gambito escocês, que meu score é 75%, certo? E também fala que eu já cheguei a jogar escocesa normalmente, certo? Teve um score de 100% de vitória. Que fala que contra francesa eu jogo D3, como a gente viu naquela hora. Que meu score é 100% também. E aqui fala que meu repertório contra E4 cavalo F6 eu tenho um score de 33%. Devo ter jogado uma ou duas partidas. Devo ter me dado um pouco mal. Exato. Me deu um pouco mal contra um cara de 200 e outro cara de 215. E vai dizer que eu jogo um pouco ruim contra a Latine, né? Cada vitória. Que meu repertório de pretas, o percentual baixo é o certo, certo? É tipo o oposto de brancas. Se eu tenho 83% de brancas, eu tenho 83% de vitórias. Eu de negros aqui é tipo 33% de derrota. Ou seja, então 77% de vitória, 17% de derrota. E contra D4 tem 83% de derrota mesmo. 83% de derrota. Certo? Contra D4 não sou muito bom não tenho um repertório ainda. E aqui um C4 cavalo F6 está 50%. Metodológico completo. Então, basicamente é isso, certo? Isso pode te dar uma ajuda muito grande se você fizer isso, porque você está vendo que é um procedimento bastante rápido. Se você consegue fazer isso, se preparar contra o jogador, você já vai ter uma noção do que ele joga e etc. Além do mais, você pode aproveitar a base de dados, ou seja, todas as partidas que você baixou, para ficar dando uma olhada, ver o que é que ele faz, etc. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Alguma dúvida, posta comentário aqui ou posta comentário no site, que eu vou estar te respondendo. Não se preocupe. Qualquer coisa, pode mandar que eu vou estar te ajudando. Então é isso, pessoal.
Valeu!